Olá, meu nome é Karina, eu sou aluna do 5º período do curso de farmácia. Hoje eu vou falar sobre o caso clínico 5 e fala sobre toxoplasmose. Bom, primeiramente eu vou ler o caso clínico e depois eu vou fazer alguns comentários e algumas discussões sobre a conduta do médico, do paciente, e a gente vai discutir. VLC, sexo feminino, nascida em 2015 na maternidade Climério de Oliveira, de parto cesárea, pesando 2,998 kg, 50 cm de altura, foi conduzida ao Hospital Felício Roxo com suspeita de toxoplasmose congênita. Ainda na maternidade, o recém-nascido foi tratado com sulfatiazina, pirimetamina e ácido folínico por 6 dias. A genitora, 22 anos, residente em Ouro Branco, foi acompanhada durante a gestação na Santa Casa da Caridade. O acompanhamento pré-natal constituiu-se de 8 visitas iniciadas no primeiro trimestre da gravidez. Nesse período, os exames de rotina apresentaram os resultados de VDRL não reator, rubéola IgM negativo, IgG positivo, citomegalovírus IgM negativo, IgG positivo, toxoplasmose IgM negativo, IgG negativo, HIV negativo e AGHPS negativo. No terceiro trimestre da gravidez, quando os exames foram repetidos, foi constatada a soroconversão para toxoplasmose IgM e IgG positivos. Os demais parâmetros mantiveram-se inalterados. Após o diagnóstico da toxoplasmose materna, primo-infecção, foi iniciado o tratamento com espiramicina. Diante desse diagnóstico, e estando a genitora na 36ª semana de gestação, foi realizado o parto cesáreo. 2 dias após o nascimento, os exames do LCR do recém-nascido apresentaram os seguintes resultados: glicose 37, proteínas 94, reação de Pandy positiva, bacterioscopia negativa, exame ecográfico normal e triagem neonatal sem alterações, IgG antitoxoplasma Gondy positiva e IgM antitoxoplasma Gondy negativo. Por outro lado, os resultados da sorologia materna para IgG e IgM antitoxoplasma Gondy foram ambos positivos. Com relação à sorologia da mãe, os resultados para IgG antitoxoplasma Gondy foi positivo e IgM antitoxoplasma Gondy também positivo. No exame físico, a criança se apresentava em bom estado geral. Aos 4 meses de idade, retornou ao serviço com relato materno de pouco ganho de peso e suspensão da medicação, pois a menor se recusava a tomar o remédio. A sorologia realizada nessa ocasião confirmou o resultado anterior: IgG antitoxoplasma Gondy positiva e IgM antitoxoplasma Gondy negativo. Neste momento, a medicação foi reintroduzida e aos 7 meses e 18 dias foi realizada a triagem auditiva, cujo resultado demonstrou alteração. Aos 9 meses e 6 dias, ao retornar ao serviço, a criança apresentava um estado geral bom. Fontanela anterior depressiva medindo 2 cm, crânio sem retração ou abaulamento e fígado palpável de 4 cm, TGO 41 e TGP 25. Em setembro de 2012, os achados astrofisiológicos auditivos da paciente indicaram padrão normal. Quando a criança completou 1 ano de idade, a mãe suspendeu, por conta própria, o tratamento para toxoplasmose, sendo a última sorologia realizada aos 2 anos e 5 meses, com resultado de sorologia positiva, com título elevado para IgG, maior que 400 UI/ml, confirmando a infecção do concepto, pois os anticorpos maternos que poderiam estar presentes por transferência placentária não são mais detectados aos 18 meses de vida da criança. Bom, o diagnóstico da toxoplasmose congênita pode ser realizado através de um exame físico completo, neurológico detalhado, oftalmológico completo e exame auditivo. E através da sorologia também é possível detectar, principalmente em casos assintomáticos, através do exame ELISA captura, imunoenzimático de micropartícula, fluorescência enzimática ou por quimioluminescência.
Na sorologia, é verificado o tipo de avidez dos anticorpos IgM e IgG, e as medidas de tratamento vão variar de acordo com o estado do paciente, de acordo com o tempo de gestação, ou se é um recém-nascido, né? Bom, analisando esse caso de forma cronológica, analisando esse caso de ordem cronológica, vou começar aqui pelo segundo parágrafo, que destaca que a genitora teve acompanhamento do pré-natal, constituído de 8 visitas. Até então, a gestante era susceptível apenas. Nesse caso, segundo as notas técnicas de toxoplasmose número 8 de 2019 e número 14 de 2020, a paciente deveria ter sido orientada sobre as medidas preventivas e repetir IgG e IgM no segundo e terceiro trimestres. Porém, a conduta dos profissionais de saúde deve ser questionada, né? Porque somente foi repetido no terceiro trimestre, sendo que, como a gestante apresentou IgM e IgG negativos no primeiro trimestre, o ideal seria repetir a sorologia a cada 3 meses, o que não foi feito. A espirimicina é indicada no primeiro trimestre da gestação para o tratamento de gestantes com infecção aguda, devido ao fato de ser um medicamento que não atravessa a barreira placentária, portanto não oferece riscos para o feto. Porém, no primeiro trimestre, a gestante ainda era apenas susceptível e com IgG e IgM negativo. Então, o indicado seria o esquema tríplice, pois a gestante apresentava uma infecção aguda no terceiro trimestre, né, já que a sorologia teve resultado positivo para IgG e IgM. A tríplice é a combinação de sulfadiazina e pirimetamina associada ao ácido folínico, que é o tratamento indicado para gestantes com diagnóstico a partir de 18 semanas da idade gestacional. Essa associação deve ser evitada no primeiro trimestre da gravidez, né? Porque o efeito potencialmente teratogênico da pirimetamina. Bom, o recém-nascido era suspeito de toxoplasmose congênita, né, tendo herdado de sua mãe os anticorpos IgG, antitoxoplasma gondii. Então, nesse caso, mesmo ele sendo apenas suspeito, é indicado iniciar o tratamento tríplice, assim como foi feito no caso. Como a sorologia do recém-nascido acusou IgM negativo e IgG positivo, a criança não era confirmada que tinha a doença. Então, por isso, ela era considerada suspeita, mas ainda assim o tratamento deve ser feito. Aos 4 meses de idade, quando a paciente retornou ao serviço de saúde e o recém-nascido apresentava pouco ganho de peso, a mãe tinha suspendido a medicação por conta própria, sendo que o indicado era continuar o uso até a definição do diagnóstico. Então, nessa ida dela ao retorno, a medicação foi reintroduzida. E aos 7 meses e 18 dias, ela voltou no serviço de saúde e deram algumas alterações nos exames. Mas depois, aos 9 meses de idade, ela já apresentava um estado geral bom e sem alterações. Quando a criança completou 1 ano de idade, a mãe suspendeu novamente o tratamento e aos 2 anos e 5 meses, quando foi realizado o exame novamente, o resultado foi sorologia positiva com título elevado para IgG, o que foi a confirmação para a toxoplasmose congênita, né? Porque os anticorpos do tipo IgG que são transferidos da mãe através da gravidez, eles somem depois de 18 meses de vida da criança. Então, a conduta da mãe de tirar o medicamento por conta própria, sem ter certeza do diagnóstico final da criança, foi errada porque um tratamento inadequado, né, interrompido, pode causar prejuízos na saúde ou então um agravamento no quadro clínico de um paciente. A ocorrência da toxoplasmose congênita era sim esperada, né, porque a infecção fetal acontece quando a mãe tem uma soroconversão durante a gestação, né, que foi o que aconteceu. Ou também quando ela tem um caso de reativação ou reinfecção da doença, né? No caso, ocorreu a soroconversão, então era esperado que ocorresse a toxoplasmose congênita.
O serviço de saúde teve muitas falhas com a paciente, por ela ter retirado o medicamento por conta própria. Provavelmente ela não foi orientada da forma adequada sobre a importância do tratamento, né? Faltou realizar os exames no momento certo, no segundo trimestre de gravidez, no caso, de acordo com o Ministério da Saúde, né? E também ela não teve um acompanhamento adequado dos agentes comunitários, que nesses casos deveriam realizar visitas na casa do paciente e orientá-la, né, de forma adequada. E é isso. Esse foi o meu trabalho, essas são as referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção.